Muito boa tarde para você, torcedor bicolor que está acompanhando a Papão TV Gengabete. O Paysandu segue a sua pré-temporada com treinos realizados no CT Raul Aguilera e também aqui no estádio Bampará Curuzu, de onde nós falamos hoje, neste domingo, para fazer a apresentação oficial do preparador físico Leonardo Cupertino, Léo Cupertino, que se apresentou depois do Natal. Teve um pequeno problema de saúde, mas tudo resolvido, né? Foi só um susto, Léo. E antes de mais nada, quero desejar a você as boas-vindas, né? Que seja bem-vindo ao maior campeão da Amazônia. Muito sucesso para você nessa caminhada. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, muito orgulhoso, né? De ter tido o convite e poder vir trabalhar num clube tão grande como esse. Todos nós sabemos da história do Paysandu e é gratificante também. Todo mundo me recebeu super bem, estou muito contente de estar aqui, né? Então, dar o melhor para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Boa tarde, Leonardo. Bruno Amâncio aqui da TV Liberal. Olhando o seu currículo, você fala sobre clube grande, chegando agora no Paysandu, mas não é o seu primeiro clube grande na carreira, né? Você vem de uma experiência na Ponte Preta, campeão da Série C, teve uma experiência agora recente no América Mineiro também, sim, né? Enfim, outros clubes, Bahia, Vitória, Seleção Brasileira Sub-20. Esse currículo de quase 30 anos, queria que você falasse um pouco sobre essas experiências adquiridas nesses quase 30 anos de carreira e o que você pode trazer isso de vantagem para um Paysandu que precisa se recuperar. Teve problemas na parte física em alguns momentos na temporada recente. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa expertise e o que você pode contribuir para o Paysandu. Sim, eu converso, é o que eu começo a conversar com os atletas, é o que eu falo também com as pessoas do dia a dia, com o treinador, com os diretores. Acho que a gente tem um currículo, a gente não pode deixar de falar, tem uma caminhada, tem um início, né? A gente todo dia nós estamos aprendendo, mas o meu momento, né? O meu momento é agora. A gente sabe que o futebol valoriza muito o momento. Então, o meu momento é o Paysandu. A minha alegria de estar aqui, vocês vão acompanhar o dia a dia, todos podem perceber, sabe? Então, assim, é uma satisfação muito grande, porque eu sei que futebol, você vive muito de momento. Você está deixando de lado o seu currículo? Não, claro que não. Experiência em clubes grandes, né? Clubes nos quais eu iniciei também, clubes menores. A seleção brasileira foi fantástico, né? Ganhamos títulos sul-americano, ganhamos pan-americano, o Brasil não ganhava tanto tempo. A gente teve conquistas grandes no América também, um clube que permaneceu na Série A do Brasileiro durante 3 temporadas, algo que não tinha acontecido. Isso tudo é um histórico. Isso nos credencia assim, a continuar trabalhando em clubes que nos ofereçam as condições para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho nosso. Não vai ser diferente aqui no Paysandu. Eu venho para trocar de ideia, a informação que a gente já tem grandes profissionais aqui, está tendo algumas mudanças por parte da diretoria, a gente sabe disso, que isso aí a gente deixa com eles, sabe que é necessário, né, buscar qualidade. E o meu objetivo aqui no Paysandu é esse, é agregar, trazer um pouquinho dessas experiências nossas, tanto positivas como negativas, as adversidades que a gente vem enfrentando também ao longo. Não pensem vocês, porque um clube está numa divisão A, B, ou C, ou D, todos eles têm as suas dificuldades dentro da sua realidade, dentro da sua cobrança. Sei que o Paysandu é um clube gigante, tem que ter cobrança mesmo, porque tem que estar à altura do clube. E assim, o meu objetivo é esse, cara, é trazer um pouquinho mais de abertura, de troca de ideias, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, porque na facilidade é mole. Nós vamos ter muita dificuldade, uma competição muito difícil, a Série C, né? Tem um desgaste assim, absurdo, temos que entender a competição que a gente está disputando, e assim, dentro do momento que a gente entender, o atleta entender, a comissão técnica entender, a diretoria entender, todos, a torcida principalmente entender a competição que está, e que nós precisamos de todos realmente, não só de palavras, mas todos juntos mesmo, em prol de um objetivo, eu tenho certeza que nós vamos conquistá-lo. Eu vou me alongar um pouco nessa segunda pergunta, porque eu acho que ela é pertinente. Você estava na seleção brasileira, trabalhando com jovens, né? No seu vigor físico, o jovem a gente sabe que está chegando naquele gás, o poder físico, ele é muito bom, ele ainda vai ser evoluído. E aqui no Paysandu, não é só no Paysandu, mas no futebol paraense, tem uma certa problemática no desenvolvimento físico desses atletas das categorias de base, tanto pela questão estrutural dos clubes, tanto pelo número de partidas
das categorias de base, que tem aumentado nos últimos anos, mas o nível é muito diferente quando a gente pega o futebol sul-sudeste, onde a gente vê os grandes times com jogadores prontos para o profissional. E aí, quando chega aqui, acaba que o jogador precisa passar 1, 2 anos no profissional para poder ficar pronto para atuar nessa equipe. O que você encontrou de realidade, já com os números iniciais que você tem, desses atletas que vieram das categorias de base do Paysandu, que estão integrando o profissional, o que você acha que precisa evoluir para que eles possam ajudar de fato o Paysandu no elenco profissional em 2026? Eu vou ampliar a sua pergunta, porque você começou falando da seleção, né? A gente sabe que um atleta hoje sub-20 já é um atleta profissional, né? A gente sabe também que eles, por ser base, né, são atletas que a partir dos 16 anos já assinam um contrato profissional. A gente sabe que eles já têm toda uma realidade de atleta profissional, uns até queimando etapas na categoria sub-20. Então, eles já vêm com um controle maior disso. Mas isso é uma realidade de cada clube, de cada região. Alguns clubes, entre aspas, dão muito mais valor à formação. Outros já trabalham com atletas já num período final de formação. A seleção brasileira em si, eles já são atletas muito elitizados, né? De grandes clubes, que eles, na maioria das vezes, é uma das grandes dificuldades da seleção sub-20 do Brasil. Esses atletas já são titulares em suas equipes profissionais, né? Sub-20 é só a palavra, é a idade dele. Então, são os atletas que, entre aspas, estão bem mais adiantados do que esse processo de outras regiões do país. Trazendo para a nossa realidade, hoje mesmo nós estávamos conversando um pouquinho sobre a entrega dos atletas nesses treinamentos. Comigo foi só 3 sessões de treino, mas a gente realmente tem acesso a dados, conversamos um pouquinho com o pessoal que trabalhou com eles aí, que alguns integraram já diretamente na reta final da competição. São atletas com muita disposição, mas carece sim de individualizar o máximo possível o trabalho deles. São atletas que podem entregar muito no profissional, atletas de qualidade, não à toa que estão aí integrando o elenco do profissional, mas que carece sim de uma preparação mais específica. Quando eu falo específica, é em cima de quê? Deficiências em termos de ganho de massa muscular, deficiências alimentares, deficiência em termos de reposição, né? Todos os exames estão sendo feitos, avaliações estão sendo feitas para esses atletas, para que eles cheguem o mais próximo. O futebol brasileiro, em determinadas situações, para não dizer da grande maioria, você vive queimando etapa, né? Com a preparação física não é diferente. Então, assim, quando eu conversei muito com o Marcelo, né, Marcelo Santana, que me ligou, que fez a primeira abordagem, depois aqui conversando com as pessoas, nós temos que entender a competição que nós vamos disputar. Uma competição que a gente tem a oportunidade de jogar um jogo por semana, entendeu? É diferente de você jogar uma competição que você joga terça, sexta, sábado, domingo, viaja, joga na terça, na quarta você já tem que pegar um voo, são 3 horas de viagem para a maioria dos lugares, né, daqui de Belém. Isso aí carece de uma programação diferente. Agora vamos jogar uma competição de Série C, que nós, em tese, vamos ter mais tempo para poder recuperar esses atletas, para prepará-los melhor para enfrentar essas adversidades que a competição vai nos exigir. E isso aí eu vejo como um ponto positivo, para finalizar, a questão da base, dos atletas de base. Creio eu que eles vão ter mais tempo para ganhar esse lastro. Não vão ser lastro de jogos, porque isso vai ser dentro da necessidade, dentro da observação do treinador, o que vai precisar. Mas em termos de lastro físico, vai ser fantástico. Para encerrar da minha parte, a preparação física que você está chegando agora, teve esse problema de saúde, mas está chegando agora, recebeu os dados. Os jogadores, o elenco ainda está sendo montado. Como diminuir o prejuízo enquanto os outros atletas ainda vão chegar, para que o Paysandu possa, lá para o dia 28, se eu não estou me enganando, 24, que é a estreia do Paraense, o Paysandu possa estar perto dos 100% da forma física para estrear de forma satisfatória, vamos dizer assim. Mais uma das frases que eu gosto de falar é o seguinte: se nós temos 3 semanas, 4 semanas, nós vamos, pode ter certeza, nós vamos estar melhor preparados dentro do que nós temos as 4 semanas para preparar. Se nós tivermos 5 semanas, 6 semanas, com certeza seria melhor, né?
Agora, mais uma vez, a sua pergunta vai ao encontro do que nós estávamos conversando agora pós-treino, em relação ao calendário dos primeiros jogos. Nós, obviamente, precisamos ter o atleta inteiro para o jogo, mas nós ainda vamos estar em período de aquisição. Nós vamos estar ainda em período de preparação, mesmo após a estreia do Campeonato Paraense. Então, se você começando a partir do dia 2, por exemplo, onde o plantel vai estar mais cheio ainda, então você vai ter 3 semanas para a estreia de uma competição. Nós vamos seguir trabalhando ainda no período de aquisição, melhorando as capacidades físicas para que a equipe vá ganhar o seu melhor no decorrer da competição. Nós não podemos esquecer que nós temos uma competição muito longa. Não estou esquecendo da Copa Verde, da Copa Norte, não estou esquecendo da Copa do Brasil, não estou esquecendo muito menos do Paraense, mas a gente tem um foco numa competição muito desgastante que é a Série C. Então nós não podemos pensar que a equipe, logo nos primeiros meses, já vai estar no seu melhor. Até mesmo que atletas saem, atletas voltam, como eu falei, os atletas da base vão estar ganhando lastro físico. Então isso é uma construção, tá? Assim, a gente vai estar, com certeza, não digo longe, mas também não vamos estar perto do 100% nesse início, não. Tá certo? Léo, boa tarde, prazer conhecê-lo. Parabéns pelo currículo, pelo profissional que você é. O Paysandu tem acertado em termos de contratações, tanto como jogador, como parte da comissão técnica, qualificando a necessidade disso. Mas você falou ainda há pouco, você vai ter espaço para trabalhar até a Série C e vai ter outro espaço durante os jogos da Série C. Sim. Você sabe que a parte física, hoje em dia, requer muito mais do jogador, o preparo muito mais. Nós temos um agravante na nossa região, principalmente se tratando de Campeonato Paraense, que é justamente os campos alagados. Chove muito na nossa região, janeiro, fevereiro, março até abril. Além de você realinhar os jogadores que estão aí, que estão chegando e os que vão chegar, como é que você vai fazer para trabalhar nesse sentido também, que tem esse agravante, são os gramados pesados aqui em Belém? Há uma preparação diferenciada? Especificidade, né? Mais uma vez, falando um pouquinho sobre a especificidade, a preparação física ela evoluiu demais na questão de controle de treinamento. Esse controle de treinamento, a gente entende que as avaliações pré-competição e durante a competição, elas nos dão muitos dados. E o Paysandu, pelo que eu estou vendo, tem uma excelente estrutura que nos fornece condições de ter uma leitura em relação a isso. Diante da leitura disso, a preparação física hoje em dia ela é muito individualizada. É um dos princípios da preparação física, a individualidade biológica. A especificidade que entra mais na sua pergunta, hoje não, mas ontem nós estávamos conversando sobre horário de treino. Sabemos os horários aqui, que a chuva ela vem diariamente, coisa que a gente não está acostumado. Mas a gente entender horários de treino, tipos de gramado, tudo que nós pudermos aproximar da realidade do jogo, com certeza vai ser feito. Ontem nós estávamos conversando sobre isso. A chuva aqui vem por volta de 2, 4 horas da tarde. A altura do gramado do Mangueirão é X. A altura do gramado da Curuzu é Y. Nós vamos jogar aqui. Tal lugar chove mais. Durante a semana vamos fazer uma adaptação. Os trabalhos de força vêm sendo feitos, mas a gente procura trazer o trabalho de força de uma forma situacional, trazer para a realidade, né? Com duelos, com acelerações, com desacelerações. Isso vai ser muito importante para que a gente possa o quê? Chegar diante dessa adversidade que você está falando, específica aqui do Pará, do Campeonato Paraense, de uma forma mais adaptada. É o que eu vejo dessa forma. Ontem, como eu te falei, ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Tenho certeza que isso não vai passar despercebido. Agora, o Paysandu, ele desceu da Série C para a Série B. É uma competição, como você falou, é muito difícil, é mais força, né, do que técnica. E o Paysandu, queira ou não queira, exercer uma pressão, vai receber uma pressão por parte do torcedor, nos todos os sentidos, né? No aspecto físico, o médico vai cobrar, isso é natural em qualquer situação. Mas o que foi que o levou a vir para o Paysandu Esporte Clube? Foi um projeto? Foi a situação complicada do Paysandu no momento que passa? O que fez você aceitar essa proposta, esse convite? Rapaz, olha só. Foi ontem ou anteontem, não lembro. Nós fomos almoçar e aí eu perguntei, né,
A Alberto Maia me convidou para almoçar, a gente estava lá alguns membros da comissão, Van Dijk e tal. Eu falei, eu estou chegando agora, me desculpa, mas eu preciso fazer essa pergunta. O que aconteceu? Porque nós que estamos de fora, eu já vim aqui inúmeras vezes jogar contra. A gente sabe o quão gigante é esse clube. O quão grande é essa torcida. O quão essa Curuzu, com perdão da palavra, mete medo em quem vem jogar aqui. Então, assim, como eu te falei, o meu momento é aqui, acredite ou não, qualquer profissional, vou falar só de mim, eu queria muito trabalhar aqui. Um clube, uma cidade gigante, um clube grande, um clube que tem uma massa, um clube que tem uma torcida. Me perdoe, mas qualquer profissional gostaria de trabalhar aqui. E assim, aí Marcelo Santana, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Bahia, fomos campeão baiano em 2015. E de lá para cá nunca perdemos o contato, uma pessoa fantástica. Quando ele me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Léo, você não foi para A, B ou C porque não... Não, eu fiquei muito feliz porque a gente também quer ter um lugar que te ofereça condições de trabalho. E eu percebi, vou confessar para você uma situação, eu percebi as pessoas envolvidas nessa minha contratação. Rapaz, eles queriam muito o Léo Cupertino. Isso eu fiquei muito feliz. É legal as pessoas quererem você. Entendeu? Como eu respondi a outra pergunta, nós tivemos aí passagens por grandes clubes, não precisa. Seleção brasileira é o ápice de cada profissional, sonhos de todo mundo. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a principal no jogo do Marrocos, né? Eu e o Ramon, o presidente deu esse presente quando nós acabamos de ser campeão sul-americano. É o ápice. Mas todo mundo quer trabalhar num lugar que te ofereça condições de trabalho e que as pessoas te querem muito. E eu vi isso da parte das pessoas que me ligaram, esse acolhimento. E eu falei isso com o Marcelo. Eu falei, Marcelo, se eu pudesse escolher, eu queria trabalhar num clube que me desse condições de botar minhas ideias e um clube que quisesse o Léo, cara. Que quisesse qualquer... Não, precisamos contratar um preparador físico. Legal. Mas eu queria trazer o Léo. Aí, isso contou muito para mim. Entendeu? Então, assim, a história do Paysandu, vir a Belém jogar contra o Paysandu, um clube gigante na minha forma de pensar. E esse convite, a forma como que veio, as pessoas... eu fiquei muito feliz, cara. Estou muito feliz. E além dessa primeira experiência na região norte, não é isso? Isso, a primeira experiência, nossa, a gente fala que é outro país que fala português, né? Como só você fazer um hiato aqui, como é que é visto o futebol do norte, principalmente do norte se destaca o Amazonas e o Pará. Sim. O Pará sempre acima, né? Sem barrismo, sem nada. Mas como é que soa o Pará, região norte, Belém, Paysandu e Remo, nesse sentido aí fora? É isso. Todo mundo... Assim, eu estava numa divisão diferente, né? Então, assim, a gente não tinha tanto contato ali, contexto, porque você se envolve tanto na competição. Mas todo mundo ficava sem entender o porquê de um time como o Paysandu numa situação que não é a situação, né? Eu vejo o Paysandu como uma equipe disputa uma Série B, uma equipe que está sempre pleiteando uma Série A. Sempre os profissionais que eu trabalhei, os clubes que eu trabalhei. Quando nós viemos aqui jogar contra uma equipe muito forte, é uma equipe grande dentro da Série B do Brasileiro, pela sua torcida, pelo seu histórico, pelos seus títulos, por tudo que envolve uma cidade gigante como essa, né, no norte do país. Então, assim, todos os contatos, todos os profissionais que a gente conhece e conversa, como eu comecei a entrevista. Maria, vai jogar contra o Paysandu. Eita, lá é foda. É time grande, é torcida, é a cidade que envolve, é as adversidades que tem lá climáticas. Então, assim, é um respeito fantástico. Sabe, é um respeito muito grande pelo futebol que é disputado aqui. Então, eu venho aqui cooperar, ajudar, aprender, né? Aprender sim, porque não, todo dia nós estamos aprendendo, crescendo. Temos grandes profissionais aqui, principalmente na área da preparação física. O Paysandu teve adversidades em 25? Teve problemas? Teve. Vamos tentar minimizá-los, mas com muito, muito cuidado, com muito diálogo e, assim... Realmente, o futebol paraense ele é visto como um futebol muito forte, muito competitivo. Eu vejo o Paysandu que vai disputar uma competição numa divisão que não lhe pertence.
Essa é a minha visão. Bom, é isso. Portanto, devidamente apresentado, Leonardo. Obrigado, Cupertino. desculpa, eu falo pra caramba, hein? Tá certo, obrigado Mas você, valeu. obrigado a todo mundo que acompanhou, né? Saiu ainda, foi mal. Desculpa. Essa coletiva de apresentação aqui no nosso canal no YouTube. A todos uma boa tarde e um ótimo domingo.